Eu queria ler um texto aqui do professor... Senhor presidente, eu queria ler um texto que eu acho que refletiu exatamente a situação e o momento que nós temos agora. Senhores, por favor, senhores vereadores, um texto do professor Geraldo Bonadil, acho que é uma das pessoas mais cultas dessa cidade, que escreve na segunda folha do jornal Cruzeiro do Sul, todo dia uma reflexão. Ele publica ontem, senhor presidente, com relação à compostura que as pessoas públicas... Eu não gostaria que vocês, quando fossem usar a tribuna, e tem questões assim que são de uso comum, homens públicos. Quando se fala homens públicos, falam das pessoas que têm vida pública. Mas quando se fala de mulheres públicas, até o termo bíblico já fala de outra maneira pejorativa. Então a gente usa pessoas públicas, que aí inclui os homens e as mulheres. O professor Geraldo Bonadil publica um texto, vereador Vitão, vereador Hudson, publica um texto ontem nas redes sociais, falando desse momento, da compostura que uma pessoa pública, um ente público tem que ter. Eu vou ler o texto, é curtinho, mas acho que reflete muito o que nós estamos pensando hoje. Compostura já, é o que ele pede. A conversa do prefeito com seu círculo íntimo dispensa comentário. O exorcismo a ele aplicado, sob a forma de breve exílio, perdeu a força. Seu toque de Sadim restaurado revela-se a cada gesto. Sadim é a antítese de Midas, na mitologia grega, que quando tocava transformava tudo em ouro. Sadim, pelo contrário, destruía tudo, transformava em bronze, destruía tudo que estava ao seu redor. Seu toque de Sadim restaurado revela-se a cada gesto, resultante da mescla de deselegância e desrespeito para com o povo, um cheiro nauseante que empesta a cidade. Resta a quem não avalizou pelo voto a vigente insanidade política bradar pela restauração da compostura. É isso que pede o professor Geraldo Bonadil, reflete o que eu pensei. Eu acho que vai refletir, inclusive, a nossa moção, que nós vamos discutir hoje aqui com relação àquilo que foi publicado. A forma como se refere o prefeito às mulheres, chamando de cães, enquanto os cães ladram e as cadelas também, e a caravana passa, e nós sabemos que esta conotação para as mulheres é extremamente pejorativa. E o senhor prefeito usa esses termos nos seus textos, que fazem, vereador Vitão, num grupo dos secretários e do prefeito, e que eu lamento demais, daquilo que a cidade leu, que foi publicado nos jornais, nas redes sociais, a presença de pelo menos 3 mulheres ali, que não cobram daqueles dirigentes públicos um mínimo de coerência, um mínimo de respeito, um mínimo de dignidade. Ali tem a vereadora Cíntia, tem a secretária Marina, tem a senhora Lília, mulher do prefeito, que deveriam cobrar um pouco mais de compostura desses senhores que com certeza estão usando os telefones públicos, numa rede de secretários que deveriam estar discutindo a cidade. Certo, vereador Anselmo? Deveriam estar discutindo a cidade, os problemas da cidade. Compararam a oposição nesta casa a uma tropa de mulas. São termos que eu não pensei que eu ouviria de entes públicos, mesmo que isso seja feito num grupo privado. Dessa maneira, hoje eu quero ver aqui, estamos assinando a leitura da nossa moção de repúdio a isso que aconteceu, até porque, infelizmente, circulam por aí também novas cópias do que se escreve naquele grupo de secretários e prefeitos, que são também no mais baixo nível, que talvez não dê para nem usar na tribuna desta casa, do baixo nível que se coloca. É o que a gente pega em coerência, dignidade, decoro, minimamente de pessoas públicas. Vereador Silvano, depois que a gente se elege, nós deixamos de ser pessoas comuns. Nós somos cobrados, fiscalizados, vigiados em qualquer lugar que nós estejamos, até dentro das nossas casas, pelo que a gente publica nas redes sociais. Se nós estamos num bar, num restaurante, nós somos cobrados, vigiados pela nossa postura. Deixou de ser pessoa comum, perdemos muitas vezes a nossa individualidade.
Então, isso tem que ficar claro para quem entra. Muitas vezes eu já vi colegas que se elegeram, que não suportavam esse tipo de cobrança. Mas, se elegeu, passa a ser pessoa pública e cobrada a qualquer momento, pelos seus eleitores ou não eleitores. Isso cabe ao Poder Judiciário, ao Parlamento, ao Executivo, cabe a todos essa questão. Pessoas públicas têm que se comportar como pessoas públicas e serem, no mínimo, exemplares. E não esta barbaridade que nós vimos sendo divulgada nas redes sociais e que envergonham Sorocaba. Fico envergonhada porque mulheres que estão nesse grupo dos secretários e do prefeito admitem que se escrevam aquelas barbaridades. E outras, infelizmente, que estão circulando por aí que são piores que aquelas que a gente leu. E que mulheres admitem isso dentro de um grupo como aquele. Porque elas deveriam estar fazendo a cobrança para que isso não aconteça. Para que as mulheres sejam respeitadas. Para não se divulgar aquilo que a senhora secretária de Saúde, Marina, colocou na rede social como brincadeira, mas nem como brincadeira a gente pode fazer, porque nós somos pessoas públicas. Que publicou que 15% das mulheres brasileiras, elas usam algum tipo de remédio psiquiátrico. E acrescenta, então 85% das outras estão por aí sem serem medicadas. Deu para entender? 15% das mulheres usam algum tipo de remédio psiquiátrico e acrescenta. Então, isso significa que 85% delas estão por aí sem serem medicadas. Isso é coisa que uma mulher, uma secretária de saúde publique? Nem por brincadeira numa rede social, nem por brincadeira. Então, eu peço minimamente dessas senhoras que estão dentro desses grupos, que são pessoas públicas, que se comportem como mulheres que cobram minimamente uma igualdade entre homens e mulheres, o respeito para as mulheres, minimamente feministas que elas deveriam ser na defesa de outras mulheres. Eu e a vereadora Fernanda aqui representamos mulheres de Sorocaba e nós temos que nos comportar com dignidade, com decoro, porque é isso que esperam da gente aqui. Espero isso também daquelas que participam do Executivo. É isso. Muito obrigada, senhor presidente. A moção, a leitura acho que o presidente vai fazer. Vereadora Polo.